Você não vai encontrar alguém falando assim, olha, eu gostaria de começar a aula estudando a técnica da Clementina de Jesus. Você não tem as pessoas negras como exemplos de técnica e de tecnologia e de inventividade, de criação nos processos artísticos. É um lugar que é nosso, né? E é um lugar de reivindicação. Eu acho que é um grito mesmo, assim. É um grito, mas é um grito colocado, é um grito pensado. Eu sou Fabiana Cosa dos Santos. Artisticamente, eu sou Fabiana Cosa. Eu sou uma cantora brasileira, uma mulher negra, mestiça, que nasceu em São Paulo, na capital. Eu sou Martinha Soares. Eu sou atriz e cantora, né? Atriz aqui. Sou integrante do grupo Clareou de Teatro e integrante do grupo Clarianas de Música. Meu nome é Naluana Lima, eu também sou do grupo Clareou de Teatro, né, e do grupo Clarianas de Música. Aqui tá faltando a integrante Naruna, né, que somos 3 cantadeiras. Eu me interessei por música, eu acho que muito cedo, ou pelo menos eu me apaixonei pela música ainda criança. Então, meu pai foi quem me apresentou a esse universo do samba, o universo especialmente da escola de samba, né? Porque ele foi do Camisa Verde e Branco muitos anos. E geralmente eu computo isso ao meu pai, porque ele sim tinha uma relação de ofício com a música, né? Como cantor, sambista. A gente, quando surge, né? A gente buscava muito, né? Para o hospital a gente buscava muito o canto de lavadeira, né? O canto natural, um canto espontâneo, né? A Dona Anice, que vocês conheceram, É minha mãe. a mãe das meninas, as meninas aprenderam a cantar com ela, né? Ela cantando no quintal, eu morei muito tempo, né? Ali no quintal também, então saí esse ano de lá. Amanhã eu vou me embora, não levo nada de meu. Levo uma viola véia, foi meu avô que me deu. Eu choro pra amortecer, água do coco é doce, ela é boa de beber. Quem tem o amor que eu tenho, carinha outro pra quê? Eu choro pra amortecer. Então, as músicas das Clarianas começou no teatro mesmo, dentro do espetáculo Hospital da Gente. A gente fez um trabalho musical, praticamente. A Naruna compôs, acho que umas 12 músicas para o espetáculo na época, que eram só com mulheres. Entrei na Universidade Livre de Música, atual EMESP, né? Que é a Escola de Música de São Paulo. E ali o mundo fez assim, ó, para mim. Parece que tudo ficou mais colorido e mais bonito, porque a música entra ali na minha vida de uma forma efetiva, onde eu passo a estudar oficialmente música e ter o conhecimento técnico da linguagem, mas também eu acho que eu recobro uma capacidade de imaginar através da música. Cada uma escola. Mas a nossa formação técnica, assim, é no cotidiano mesmo. Mas a formação musical, ela estava com a gente o tempo todo ali. E a formação popular, né? Porque a gente trabalhava muito com tambores, era só voz e tambor, assim, era muito percussão. A música vai descortinando um universo para mim de criatividade, de inventividade, que eu, de certa forma, tive na infância, mesmo tendo uma infância simples e muito regrada. Dentro do teatro e da música, a gente busca fazer algo que a gente se reconheça, né? Que a gente crie uma identidade em relação àquilo, assim. E são muitas coisas que nos atravessam. Teve até uma cena que a gente brincava, que era uma cena que acontecia aqui em cima desse mezanino aqui, né? Que na época era uma sacada da casa ali, né? E aí era a mulher mandando o homem embora, né? Ela falava, ai, tem mais! Tem mais! E era isso, assim, e a gente lembrava assim dessas mulheres falando, socorro! Era o nome da criança, mas a gente achava que ela estava pedindo socorro, né? Essa ambientação nos
territórios que eu escolho caminhar, é ela que me permite ser artista, num sentido talvez esgarçado da palavra. Porque aí eu vou me misturando na multidão do mundo mesmo. E a gente quis fazer essa construção sonora feminina das mulheres que não usam salto, a gente fazia pesquisa nas favelas, a gente conversava com as nossas mães, com as nossas avós, para procurar mesmo essa ancestralidade que a gente buscava. Então hoje, para mim, quando a gente pensa em canto, e claro que eu tenho refletido um pouco sobre essas vozes afrodiaspóricas, porque isso é o que me constitui muito. Mas eu sinto que está muito na gente, é muita herança. Isso é muito herança. E tá tudo junto mesmo. Eu não vou colocar identidades, mas eu vou pensar nos cruzamentos possíveis e nessas criações e recriações que acontecem a partir dos encontros, né? Desses sujeitos, desses corpos, dos encontros e dos embates com a cidade, com o cotidiano. É assim, as lavadeiras, elas brincam de abrir vozes, né? E ninguém teve uma aula sobre isso, mas é brincar com isso, você vai estar escutando, aquilo está dentro de você, né? Você é um canto refinado. As lavadeiras do Jequitinhonha, as destaladeiras de fumo, e aí a gente vai se encontrando. Elas batem, a cheiro foi embora. Agora eu quero ver com quem a moça namora. Relógio bateu, a cheiro foi embora. Agora eu quero ver com quem a moça namora. Vou mandar fazer o relógio da casca do caranguejo para marcar os minutos. Então esse canto, essa vocalidade, a gente queria ir de encontro a isso. Aí a gente vai pesquisar o canto da lavadeira. Por isso que a gente gosta de falar cantadeiras, né? Não é uma coisa que de uma cantora, é algo que parece que vem outras ancestralidades juntas, assim, sabe? A gente tem uma voz que é nós três cantando, que muita gente gosta muito do timbre que a gente coloca entre nós mesmo, nesse lugar que a gente criou, e parece que tem mais mulheres cantando, assim. E isso não tinha nada a ver com alguns ícones ou com alguns pilares que também foram sendo construídos na minha cabeça dentro dessa escola mais formal de canto, onde você tinha alguns quesitos eleitos como o bom canto, o cantar bonito, o fazer com distinção. Eu fui percebendo que essas pessoas que me ensinaram a cantar, elas seriam reprovadas em alguns desses pilares, mas elas eram a minha grande inspiração. Eu fui lembrar de como é que eu aprendi a cantar e com quem eu aprendi a cantar. Como é que aquelas pessoas cantavam? O que a gente está falando essencialmente é de uma existência. E essa existência, ela tem ali embutida nela uma existência que é sociológica, histórica, antropológica, psíquica. Eu tenho um vestidinho que custou 1.500. Toda vez que eu vesto ele, eu arrumo um casamento. Roda morena, quero ver você rodar. O balanceia, balanceia, quero ver balancear. A vocalidade, né, quando o canto aberto, o canto anasalado, um canto que precisa ser escutado a muita distância, né, as festas de rua. Você escuta uma congada, um maracatu, né, tá lá longe, você tá escutando, ele vem vindo, ele vem chegando. É interessante porque quando eu comecei a estudar técnica vocal especificamente, eu tinha uma ideia de voz que era a enunciação do cantar, efetivamente. Quando você junta notas e cria um caminho melódico com aquilo. Isso foi sendo desconstruído ao longo dos anos com a minha experiência na cena, trazendo
para esse entendimento cênico, o movimento. O movimento do corpo. A questão da dança, do teatro, é tudo junto, é tudo misturado. Por isso que a gente se gosta muito da cultura popular, porque a cultura popular traz esse lugar, que vem de África, né? Tá falando da questão diaspórica, né? É nosso isso. É um lugar que não fica preso em caixinhas, né? A gente, lógico, né, para ganhar um edital, para fazer alguma coisa, né, a gente precisa colocar edital de teatro, de dança, de música. Mas, na verdade, a gente passa por todos esses lugares. Eu não estou falando mais só de vocalidade, mas eu estou falando de performance, eu estou falando de processo criativo também, né? Aparelho fonador, laringe, né, pescoço, até a boca, toda essa estrutura a gente chama de aparelho fonador. Também tem respiração, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma inserção através de um corpo que fala numa determinada cultura. Isso tem a ver com vocalidade. Pra tocar tanta gente pra comer, eu só pra tocar tanta gente pra comer, eu só pra tocar. É um canto interpretado, né? É um canto que ele tá na mão, né? Ele tá, né? A mão é muito presente. Assim, acho que o corpo inteiro, né? Mas assim, eu sinto que às vezes a voz, ela para ela alcançar o tamanho, precisa de tudo mesmo. Eu não consigo cantar e só ficar aqui, né? Ele tem que ir para todas as extremidades, assim, né? Se eu faço isso, eu crio um desenho, né? Que no vídeo as pessoas... Mas eu posso dar sentido a esse gesto também. E isso, para mim, já é um movimento do canto. Precisa da mão, precisa... E essa mão que se conecta ao coração, né? E que oferece, que recebe. Aqui dentro existe um movimento e através dessa voz existe um lugar de existir no mundo e de me comunicar com esse mundo. Tem várias imagens que a gente criou para o hospital da gente que surgiram dessas relações com as crianças aqui do entorno. E aí eu lembro que quando... Porque é isso, essa coisa da comunicação, né? Tem que ser escutada a grande distância. Quando o menino ele sobe no muro e olha para o rio, e ele sabe que o rio está subindo, ele tem que gritar para a comunidade: tá enchendo! Para todo mundo se ajudar a levar as coisas para cima. Então tem isso. E aí eles cantavam: encheu! Encheu! E essa cena aconteceu de verdade. As crianças e os moradores subindo as coisas e cantando a nossa música enquanto subiam as coisas e as pessoas, né? É quando a arte imita a vida e a vida imita a arte. Fica bem nesse lugar. Nessa fronteira meio borrada, né? Então essa ideia do Aqui se canta assim, que é tema desse trabalho de vocês, esse aqui para mim remete, como vocês também disseram, a muitos lugares, mas é um aqui dentro. Um canto que puxa uma dança que tá na minha vizinha, que fala berrando, e tá também naquela que tem a voz mais calma, né, e tal. Como que esse corpo aprende a se expressar, aprende a dizer, aprende a se comunicar, cantar, dançar, pular, saltar, rolar, pintar? Isso é vocalidade. Então eu acho que é isso que vai criando novas formas, novas vocalidades, novas corporeidades, novas maneiras da gente existir no mundo sem deixar de dizer o que a gente precisa dizer, porque isso é a garantia de que a gente vai um pouco mais distante, né? É um lugar que eu acho que talvez a arte
nos abrace nesse sentido, porque a gente consegue se expressar, a gente consegue se colocar e a gente consegue colocar nosso pensamento na cena, no teatro, na música. A gente consegue colocar nosso sentimento, a nossa tristeza também e a nossa alegria, porque quanto mais a gente sorri, eu acho que as coisas vão se transformando. Quando eu canto o que eu ponho na boca, o que eu crio de acento na língua, no corpo, no fundo é um sentimento. Eu vou tentando cantar pelo sentimento, que é uma escolha. Por isso que eu acho que quando as pessoas veem as clarianas, elas se emocionam muito, né? A gente fez um show agora recentemente, a gente ouviu muito, nossa, eu me emocionei muito com o show de vocês, porque pega em uns lugares que são necessários. Eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade para começar a ampliar, né? Jogar luz sobre mais possibilidades e de se pensar o que são esses corpos que cantam, que celebram, que fazem arte e que quebram os padrões. Encheu! Corre com a cadeira, bota a mesa na cabeça, não esquece da penteadeira, do armário e do fogão. Encheu! É você. Peguei meu colchão, que é aquele da prefeitura, mais duro que rapadura, que ninguém merece não. E já foi o meu sofá e nem paguei a prestação. Encheu! Olha o meu menino, tá nadando no esgoto com bicho, parece doido, tem miolo, mas não cresce. Mas como dizia o outro, no mundo maravilhoso, cada um com seu esforço. Tem a praia que merece, ai, 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 ninguém se mexe, ai, 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 ninguém merece. Quando o esplendor da gente não for somente ilusão, quando no fim da avenida não houver mais barracão, nesse dia de glória faremos da história um carnaval geral, saudando e pedindo passagem, pondo a nossa imagem numa tela colossal.